Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e agradecendo a sua audiência, estamos começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Depois de um período aí de férias, né? Aliás, quero pedir licença aqui para agradecer ao Kobayashi, que esteve aí nos últimos programas me substituindo. Kobayashi, além de um grande amigo, é bom em tudo que faz, né? Ele é um bom comentarista, um bom apresentador, representa muito bem os advogados lá na Ordem dos Advogados. Koba, queria te agradecer muito, viu? Também queria agradecer as pessoas que durante a minha viagem eu fui para o exterior, me abordaram aí e falaram, olha, a gente assiste a Jovem Pan, a gente assiste o Linha de Frente, então eu queria agradecer a todo mundo, a toda a audiência. Os programas aqui são feitos especialmente para vocês. E o Linha de Frente, né, a gente pensa nele a semana inteira, pensa na pauta, elabora tudo, estuda. Eu e a Mel, a gente tem muito carinho e cuidado com cada pauta que a gente traz aqui. Aliás, a pauta de hoje vai contar com o seguinte tema, né? Nós vamos falar sobre o marketing político. Nós vamos falar da evolução dos jingles aos memes e dos santinhos à internet. E para isso está aqui comigo na mesa Paulo Loyola, Piperno, pela primeira vez comigo aqui, e que foi quem sugeriu essa pauta. Delegado Palumbo, cadeira cativa, e Magno. Muito obrigada por estar aqui novamente. Obrigada, Paulo. Prazer. Bom, antes da gente começar o tema, eu vou fazer aqui um histórico, né, sobre a questão eleitoral no Brasil. O Código Eleitoral, ele começou em 1932, gente. E ele criou ali a Justiça Eleitoral. Até então, a eleição não era uma atividade específica da Justiça. Então, em 1932, com a criação do Código Eleitoral, a gente tem aí a entrega à Justiça, essa missão, né? E, portanto, a Justiça Eleitoral passou a ser responsável por todos os trabalhos, desde o alistamento dos candidatos, organização das mesas de votação, apuração dos votos e proclamação dos eleitos. Além disso, ela também passou a regulamentar as eleições federais, estaduais e municipais. Somente após a edição do Decreto-Lei 7.586, de 28 de maio de 1945, os partidos políticos passaram a ter o monopólio da indicação de candidatos. Antes disso, acredite, eram permitidas candidaturas avulsas. Nas candidaturas avulsas, os candidatos tinham por hábito visitar seus eleitores, porta a porta, com uma caderneta onde eles registravam o nome e endereço de seus potenciais eleitores. Somente nas eleições municipais de 1996 é que a Justiça Eleitoral deu início ao processo de informatização do voto, através da urna eletrônica. Neste primeiro ano, cerca de 33 milhões de brasileiros votaram através dela. Nas eleições gerais de 1998, o voto informatizado alcançou cerca de 75 milhões de eleitores. E no ano de 2000, todos os eleitores brasileiros finalmente votaram por meio das urnas eletrônicas para elegerem naquele ano prefeitos e vereadores. Com relação ao marketing e as campanhas eleitorais, elas também evoluíram ao longo do tempo. Nós vamos começar pelo Juscelino Kubitschek, no período de 1955 a 1961. Juscelino imprimiu uma imagem de modernidade, um homem popular, carismático, reconhecido como um bom articulador político. Juscelino usou os veículos de comunicação de massa a seu favor com o slogan 50 anos em 5. Em 1961, Jânio Quadros ocupou a presidência da República do Brasil. Para ele, o rádio era o principal aliado para a manutenção da sua popularidade. O símbolo de sua campanha foi a vassoura e ela foi usada em todos os materiais impressos de sua campanha. Objeto popular que representava a limpeza na política do país. Passado o período de ditadura militar e o governo de Sarney, a gente tem uma nova eleição presidencial com voto direto. O então candidato à presidência da República, posteriormente eleito, Fernando Collor de Mello, que aí a gente já está falando de 1990, cria a imagem de caçador de marajás.
Fernando Collor era um ótimo produto eleitoral. Jovem, bonito, atleta, inteligente e dono de uma boa oratória. Logo em seguida, Nizam Guanais, que durante o governo de Fernando Henrique trabalhou a sua campanha, e aí a gente já está falando aí de 1994 a 2002, conseguiu destacar seu candidato como o pai do Plano Real. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições que disputou junto com Lula. O slogan da reeleição de FHC era: quem derrubou a inflação vai acabar com o desemprego. E logo na sequência a gente já entra no século XXI, ou seja, com a cyberpolítica e, portanto, as campanhas que usavam e continuam usando a internet e a inteligência artificial. Mas eu queria falar um pouco desse período que nós falamos. A gente falou de Juscelino Kubitschek, falamos de Jânio Quadros, da vassourinha, inclusive tem o jingle, né? Varre, varre, vassourinha. Eu não era nascida, tá, gente? Mas eu conheço o jingle. Tem até na internet. E você tem ali, então, depois, quem eu falei? Fernando Henrique, falei também, passei pelo... Collor, verdade. E a gente percebe que neste período, né, onde você ainda não tinha o uso da internet, o slogan era algo muito importante, porque ele imprimia ali uma imagem que se queria passar daquele político, daquele candidato, né? Então, teve a questão da vassoura, né, que é um objeto simples de casa para varrer a sujeira da política. Outra era o caçador de marajás, né? Já Juscelino Kubitschek, que era um sujeito que trouxe muito a ideia de desenvolvimento para o país, inclusive construindo Brasília, faria em 50 dias o que o Brasil só conseguiria fazer em 50 anos, né? Mas nas mãos dele isso seria feito em 50 dias. Então, cada um teve um slogan. Eu queria perguntar aqui para a mesa e até pedir a contribuição aqui do delegado Palumbo, que é também um deputado e, portanto, fez campanha, né? Já participou de algumas campanhas. O slogan ainda continua sendo importante para você atrelar a imagem do candidato a uma pessoa forte, a uma pessoa que consegue, de fato, resolver os problemas do país, ou da cidade, ou do estado, ou isso é meramente marketing, isso no final não influencia o eleitor? Eu acredito que sim, que influencia, sim. Eu tive na campanha de vereador 5 segundos para poder expor as minhas ideias. E aí fica difícil você fazer alguma coisa em 5 segundos. Então, nós bolamos, né? Quem não gosta de corpo de vagabundo, vota delegado Palumbo. É o que eu podia falar, era o que me dava tempo. Como é que é? Você falou tão rápido que nem eu. Pois é, eu costumo de falar. Treinou para falar em 5 segundos. Quem não gosta de corrupto e vagabundo, vota delegado Palumbo. Era o que eu podia falar em 5 segundos, foram o que me deram durante a campanha de vereador, né? Para deputado eu pensei que ia aumentar um pouquinho, porque já tinha sido testado nas urnas, muito pelo contrário. Tive o mesmo tempo, paciência, faz parte do jogo eleitoral. Mas eu me lembro lá na minha infância em Ribeirão Preto, os carros de som e os candidatos caricatos. Tinha um candidato que ele saía toda eleição. Ele se colocava como Negrão Azevedo, ele tinha uma borracharia ali na Meira Júnior. Quem é de Ribeirão Preto vai lembrar disso, ele saía com um avião sem asa. Ele construiu um avião. Naquela época você podia construir um carro e ir andando que não acontecia absolutamente nada. E isso marcou a minha infância, né? Esses jingles, como você falou, também não é da minha época, varre, varre, vassourinha, mas acaba marcando. E principalmente aqueles candidatos que não tem muito tempo. Meu nome é Enéas, quem é que não lembra disso? Sim. Isso marcou o Brasil inteiro. Ele já acho que tinha 2 segundos para falar, o que ele podia falar era aquilo lá. Então, eu acredito muito nisso e hoje tem a evolução, né? Estava falando antes de começar o programa, aqui com os colegas, que as redes sociais me ajudaram muito. Muito mesmo, principalmente numa campanha humilde, sem dinheiro, sem muitos recursos, onde alguns candidatos milionários gastavam aí contratando 2.000 pessoas, eu não tinha dinheiro. Então me restava aqui as redes sociais, né, e criar os meus vídeos por conta própria, e criava e lançava e tentava patrocinar para atingir. E deu certo, porque São Paulo tem mais de 600 municípios, 644, né, contando com São Paulo, 45, mas eu tive votos, e só não tive votos em 10. Como é que eu consegui atingir esse público? Através das redes sociais, que me ajudaram
Bastante. Então, eu acredito muito nessa evolução, acredito muito no jingle, nas musiquinhas também eu acredito bastante, que vai marcando a população, né? Marca. Tem umas que pegam tanto que eles não param de cantar e acabam influenciando na hora de votar. Sim, a gente passa anos e a gente até se lembra de algumas delas, né? Para fazer esse material aqui da pauta, eu passei por algumas musiquinhas, por algumas campanhas na internet estudando e te remonta, você lembra rapidamente daquele jingle, daquela musiquinha e você consegue até acompanhar, né? Você ainda tem guardado na memória. Sai cantando ainda, né? Exato, exato. Paulo, você que trabalha com isso, me conta, o slogan é uma ferramenta importante e por quê? Sem nenhuma dúvida, é uma ferramenta importante. Slogan é um elemento que vai te ajudar a reduzir a sua ideia, né? Apresentá-la para o público de uma maneira muito acessível, e aí vai ter junto ali o elemento, né, da música ou da frase forte ou de uma pegada que vai falar sobre você, né? Então, o slogan é, na verdade, uma forma muito resumida de apresentar a sua mensagem. E aí já foi dado bons exemplos aqui de como isso é feito de uma maneira muito eficaz por alguns políticos, de uma maneira que até você vai lembrar disso muitos anos depois, porque de fato é algo, a gente costuma dizer dentro do marketing político, que o marketing político ele é basicamente repetição. Então, se você repete muitas vezes uma mesma ideia, vai haver por parte do público uma absorção desse processo. Mas, basicamente, a gente precisa trabalhar aqui com essa ideia de repetir muito, e aí o slogan é uma forma, né? Então, obviamente, quando você faz um conteúdo ali para mídia social, quando você faz um vídeo, ou quando você faz um jingle, ou quando você faz todos os elementos, ou mesmo quando você faz uma palestra para o público, mais presencialmente, ou quando você dialoga com alguém, você está sempre repetindo a mesma ideia. Então, é essa repetição que, na verdade, vai gerar uma boa parte do efeito. Óbvio, você precisa também entender com quem você está dialogando. A gente estava falando aqui do Jânio Quadros, né? A ideia da vassoura era porque o grande sentimento nacional naquele momento era essa repulsa à questão da corrupção. Então, se você traz uma solução para esse problema, ainda que uma solução simplista, ainda que uma imagem que, de fato, a imagem da vassoura não resolve nada, mas você dialoga emocionalmente com o público. Você vai muito além do que um argumento racional. Se ele fizesse a mesma coisa dizendo, olha, eu vou chegar ao poder e chegando lá, eu vou tratar das negociativas necessárias para que a gente faça o devido combate à corrupção. Ninguém presta atenção nisso, né? E está cada vez, na verdade, mais difícil de chamar a atenção do público. Muitos autores hoje dizem que a gente vive no que eles chamam de sociedade do espetáculo, que aí você pega vários parlamentares hoje em dia, cuja produção legislativa, política, na verdade, é muito ruim, mas que estão sempre aí espetacularizando a sua própria atividade política. Por quê? Porque a gente mudou, e eu acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para frente, mudou muito a dinâmica, a forma de se fazer campanha. Que até então a gente tinha uma comunicação mais de massa, né? Então você tinha a TV muito forte, você tinha o rádio muito forte, e a gente está vivendo uma revolução na comunicação que, para mim, é comparável à invenção da televisão, à invenção da prensa, à invenção do rádio. Por quê? Porque hoje todo mundo é capaz de produzir o seu próprio conteúdo. Isso muda completamente a dinâmica de comunicação. A gente sai de uma dinâmica de comunicação de massa para uma dinâmica mais hiperconectada. Sim. E isso muda completamente o jogo. Eu quero até chegar lá, mas eu queria provocar vocês numa outra pergunta. Você mencionou aqui que o emocional é muito importante para você atrair o voto. O emocional, o físico também, porque quando a gente fala, por exemplo, de um Fernando Collor de Mello, você está falando de um sujeito que, pra gente que é dessa época, né, vinha ali do Itamar Franco, um senhor frágil, né, e etc., para um sujeito que era atleta, era bonito, era jovem, né, o Fernando Collor tinha essa imagem. Isso também é importante, de alguma forma, no inconsciente do eleitor, essa coisa do político, ou não? Porque a gente tem casos também onde você está falando de políticos que
não tem esse perfil. Aí eu vou muito... Eu sei que o Piperno fez um estudo muito amplo, principalmente das campanhas lá nos Estados Unidos. Eu vou para o caso do Biden, por exemplo, que não tem nada desse estereótipo do Fernando Collor, né? Quer dizer, o quanto a questão do físico é importante mais do que do emocional. Vocês que trabalham com essa questão de campanha, você consegue dosar isso? Eu acho que é difícil você isolar essas variáveis, né? O que a gente sabe hoje dentro do marketing político, muito em função de desenvolvimento dentro da psicologia política, dentro da ciência política como um todo. Essa questão de você ter um padrão de beleza, né, reconhecido socialmente, construído socialmente, e ver uma pessoa que você comumente vai ouvir na rua, bem, essa pessoa é bonita, é mais fácil de fato. E isso não só para conquistar voto, para conquistar qualquer coisa, né? Se você está dentro desse padrão social que foi estabelecido de beleza, de fato você vai conseguir mais voto do que quem está fora desse padrão. O que não dá é para isolar a variável no sentido de dizer que isso é mais importante do que aquilo. Então, e você tem também a mudança de comportamento do público ao longo do tempo. Agora, essa questão, por exemplo, o que é consenso é que o eleitor ele não tem esse processo tão racional como algumas pessoas, tipo, não, ele tomou essa decisão porque eu falei isso, e aí ele analisou, ele viu uma pesquisa e ele decidiu. O eleitor ele é muito mais emocional, na verdade, e essa questão, inclusive, das características físicas, né, dessa questão da beleza, ela está muito mais associada também a essa questão da emoção, porque isso, de alguma forma, vai mexer com você também, e por diversas questões do funcionamento do nosso cérebro e de como ele se desenvolve e das características que essa pessoa passa pra gente. Você acha que a pessoa que se vitimiza tem mais chance de ter votos? Isso vai depender. A gente tem características de alguns tipos de candidatos que sim se beneficiam muito disso, enquanto outros não conseguem executar tão bem. O que a gente costuma dizer dentro do marketing político, inclusive qualquer estratégia, ela vai precisar atender a alguns critérios. Quem é teu público? Qual é a tua mensagem? Qual é o sentimento social que está colocado naquele momento? Então, por exemplo, em 2018, a gente tinha um sentimento social muito forte de renovação, né? Qual era a grande frase de 2018? Precisamos mudar tudo isso que está aí. Sim. Né? Em 2020, já no meio da pandemia, a grande demanda era por responsabilidade, por experiência, por honestidade, que eram as grandes crises que a gente estava vivendo naquele momento. E a gente está falando de um espaço de tempo de 2 anos, onde o sentimento social virou completamente. Onde, obviamente, boa parte daqueles políticos que cresceram muito em 2018 decepcionaram muito o público, né? A gente tem aí o Frota, a gente tem a Joyce, a gente tem algumas figuras que surfaram muito naquele movimento de 2018 e que depois decepcionaram seu público. Eu acho que é mais por causa da traição, né? Eu aprendi que, vendo esses exemplos, que o eleitor, ele pode não gostar da pessoa, pode gostar, mas ele não aceita uma coisa chamada traição. Então, esses dois que você citaram se elegeram nas costas do Bolsonaro e depois viraram as costas para ele. E o público rejeitou um extremo, tanto é que saiu de 1 milhão de votos, 1,5 milhão, não me lembro ao certo, e, salvo engano, teve 13 mil votos na campanha. E isso deve ser decepcionante, né? A pessoa deve entrar em depressão, você sair de 1,5 milhão de votos para cair para 13 mil, mas eu vinculo muito a isso, não sei se estou certo ou não, a traição. Que o povo entende como traição. Como que se você passa uma campanha inteira falando, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí você ganha, você vira a chave e você esquece desse político que foi importantíssimo para a eleição dessas pessoas e depois você toma uma catracada aí nas eleições, né? Você toma aquela pancada aí na hora que você abre as urnas e vê que a sua estratégia não deu certo, muito por causa das suas atitudes. Talvez se essas duas pessoas não tivessem usado a imagem do Bolsonaro e tivessem feito uma oposição, a rejeição não seria tão alta. Mas os dois usaram a imagem do Bolsonaro e usaram muito. Como acontece agora, um monte de gente se elegeu nas costas do Bolsonaro e a gente vê virando as costas o tempo todo. Eu tenho certeza, isso é senador, deputado, eu tenho certeza que nas próximas eleições a resposta deles vão vir na urna. Tem alguns elementos, eu acho que a gente supervaloriza um pouco essa questão da traição. Vou dar 2 exemplos que são
pontos fora dessa curva que você apresentou. Por exemplo, o vice-presidente Alckmin, que muita gente diz, né? Era um grande inimigo político, adversário político do presidente Lula, e gira sai do PSDB, vai para o PSB, faz um giro político ali razoavelmente... Mas o Alckmin, nesse caso aí, ele não foi traído também? Não, eu acho pelo que próprio PSDB, por outro disso, político mas também muito forte. Mas poderia dar outros exemplos, nesse mesmo sentido. Por exemplo, o próprio Moro, né, que vira ministro da Justiça do Bolsonaro, sai do governo e depois se elege senador. Eu acho que, como tudo na vida, vai da forma como você apresenta ao público. O que de fato faltou para Joyce, eu dei 2 exemplos que de fato estavam muito marcados nessa situação, mas a gente poderia trabalhar com vários outros nomes que também caíram nesse momento de... Teve por exemplo, se a gente pegar percentualmente, a renovação de 2018 ela é muito maior do que a renovação que teve em 2022. Quase uma questão de sentimento social mesmo, que estava colocado ali. E a gente poderia trabalhar com vários outros exemplos. Eu acho que sim, a depender de que figura você esteja traindo, de como isso foi apresentado para o público, das suas justificativas em relação a isso pode colar mais ou menos no público. Nesses casos especificamente, está completamente Eu quero correto. trazer o Piperno para a conversa, porque afinal de contas foi ele que sugeriu essa pauta no ano passado, né? E eu sei que o Piperno fez vários trabalhos, escreveu alguns artigos, inclusive com relação ao marketing político lá nos Estados Unidos. Piperno, eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso que foi dito, eu vi que você fez algumas anotações, e até te perguntar se a gente tem alguma peculiaridade no marketing político brasileiro, né, que nos difere aí da Europa e dos Estados Unidos. Sim e não. E aí não é ficar em cima do muro. É que o profissional de marketing político, obviamente, ele está muito conectado com tudo que acontece no mundo e os outros também observando aqui, porque o Brasil é um centro importante, né? E um fica, enfim, garimpando ideias lá dos outros, né? Assimilando, ver se tudo isso se aplica àquele mercado dele. Certamente, o que o Palumbo disse e o que o Paulo falou, eu acho que tem muito do que a gente já viu por aí. O Paulo certamente é um cara alguém que seguramente acompanha muito, lê muito, estuda muito a neurociência aplicada a isso, porque é lá que você vai encontrar muito dessa questão de motivações, sentimentos e tal. Palumbo, quando fala em traição, eu acho que no mundo político tem algumas que elas são implacáveis e outras talvez nem tanto. Assim, por exemplo, se eu mudo de partido amanhã depois, me alio a uma outra determinada corrente e tal, dependendo do que eu fizer, além disso, o eleitor até que finge que não vê e tal, se outros fatores estiverem levando alguma mensagem positiva a ele, enfim, se eu estou apoiando alguma coisa que naquele momento, alguns valores que naquele momento ele está valorizando, ele certamente releva. Uhum. Mas, por exemplo, se eu cometo uma traição e em seguida, o que a gente convencionou chamar aqui de traição, em seguida eu começo a bater no cara, porque uma coisa eu te abandonar, a outra coisa eu te abandonar e começar a falar mal de você. Sim. Então aí a percepção do eleitor, ela muda. Foi o que aconteceu com esses dois casos. Ela muda, sim. Por exemplo, isso vale em relação a algumas mensagens também. Há um vídeo clássico lá dos Estados Unidos do presidente Bush pai. Então ele se elegeu em 88 e se candidatou à reeleição em 92 contra um tal de Bill Clinton, que era um governador do remoto estado de Arkansas. É o nome que o Partido Democrata tinha naquele momento, porque nenhum figurão do partido queria assumir aquela bola. Tinha feito um trabalho super bom no Arkansas. Sim, exatamente. Um governador novo, jovem, reformista, enfim, boa pinta também, o que ajudava lá os marqueteiros e tal. Mas aí há 2 fatores que foram determinantes naquela eleição. Primeiro, um vídeo do presidente Bush em que ele tinha prometido, por tudo que você podia imaginar e tal, que no governo dele não haveria aumento de impostos. E esse vídeo dele, ele aparece lá olhando para a câmera e falando: "Read my lips, no more tax."
leia os meus lábios, não vou aumentar imposto, em seguida o que acontece? Aumenta o imposto. É claro que isso depois teve um uso abusivo e assim, falando, olha, esse cara é mentiroso, e colar a pecha de mentiroso nele. Naquele momento, naquela eleição especificamente, aparece uma terceira via. Um empresário bilionário, Ross Perot, que se lança lá, um outsider que se lança, mas fala, olha, é um mentiroso, esse outro que ninguém conhece e tal. Eu sou um empresário muito bem sucedido e tal, e eu sou a terceira via. E o Ross Perot, com um discurso um pouco mais conservador, os costumes liberal na economia, ele tem 18%. Óbvio que esses 18% sangram mais o candidato republicano do que o candidato democrata. E lá nos Estados Unidos, essa terceira via não era exatamente uma novidade, mas essa foi uma terceira via muito forte. Porque a última terceira via que impediu que democratas e republicanos fizessem primeiro e segundo lugares foi lá no distante 1912, com o Theodore Roosevelt, mas tinha sido presidente 2 vezes, se lança por um partido menor e ficou em segundo. Então, esse era um nome conhecido. Tá. O outro candidato, que também é uma terceira via, e que vence em algum estado, foi o George Wallace, super, hiper conservador e tal, 68, ganhou em 6 estados. Mas, assim, era muito difícil uma outra terceira via incomodar, e o Ross Perot incomoda. Agora, tem uma outra coisa que é assim, o marketing político, ele nunca descarta nada. Ele vai, a cada eleição, aumentando o teu arsenal. Então, se antes era o jingle, a musiquinha e tal, depois entra o rádio, depois tem o jornal, depois entra a televisão, agora a internet, passando já agora para, né, enfim, para inteligência Artificial. artificial. Então ele vai usar a inteligência artificial, mas ele vai usar todo esse outro arsenal também. E claro que vai ficando cada vez mais, uma campanha, ela vai se tornando cada vez mais complexa, cara, até por conta dessa infinidade aí de armas que você tem, de recursos que você tem. Mas assim, eu acho que campanha eleitoral, ela vai acumulando estratégias e vai acumulando ferramentas. Ela é inteligente o suficiente para não descartar nada. Porque, assim, tudo isso vai valer para a tua comunicação com algum público. Talvez você não use a inteligência artificial para falar com a minha mãe que tem 80 anos. Mas, certamente, a minha mãe vai ser sensível a alguma coisa que ela viu na televisão. Magno, você que ainda não falou aqui na mesa, eu queria... queria te fazer também uma pergunta. A gente sabe, né, e isso a gente tem falado muito aqui no Linha de Frente, que a gente, geralmente o eleitor brasileiro, né, o típico eleitor brasileiro, eles sabem que ele votou para presidente, para quem ele votou para governador, para quem ele votou para prefeito, mas para o legislativo, boa parte das pessoas esquece, não lembra mais em quem votou. Aliás, muitas delas decidem nos 45 do segundo tempo, indo para a urna, né? Algumas pegando panfleto do chão que eu vi. É mesmo? Então, pedindo, né, para marido, para pai, para mãe, tem alguém quem você votou e tal. O que é muito lamentável, né? Principalmente quando a gente vê aí um Congresso que hoje fica aí com boa parte do orçamento público com relação às emendas parlamentares. Mas isso é tema para um outro programa. Metade do orçamento. Exatamente. Então, é muito triste. Você acredita que o eleitor, essa mentalidade do eleitor tende a mudar ou ela vem ao longo dos anos, desde lá quando a gente comentou aqui de Juscelino Kubitschek, e dificilmente esse eleitor médio vai mudar essa cabeça? Porque assim, o brasileiro, ele tem a mania de dizer, eu não assisto política, eu não gosto de política, eu sou apolítico. Aliás, uma época até ficou muito na moda essa história, porque não existe, né? Não há como alguém viver em sociedade e ser apolítico. Mas muita gente saiu com esse discurso. Você acha que essa é uma tendência ou a gente pode melhorar isto? Você vê alguma luz no final do túnel com relação a isso? Vejo no sentido de que hoje nós temos uma forma de se fazer política e se fazer campanha muito diferente do que a gente tinha anteriormente.
Anteriormente a gente fazia campanha com grandes canhões, né? Principalmente na era do rádio e da televisão, que são veículos cuja diversidade é limitada, só tem um número X de emissoras de rádio, um número X de emissoras de televisão, e o tempo que eles têm de veiculação de programação é limitado. Então a gente tinha a tendência a focar, por exemplo, nas campanhas presidenciais. As campanhas presidenciais tomam muita da atenção do público, a gente tende a falar muito mais dela do que de outras eleições, de outras votações. Então é natural que o eleitor se lembre do voto à presidência e não lembre do voto para deputado. A oportunidade agora é que nós temos as redes sociais, que são micro-campanhas diárias. Todo dia o deputado está lá no plenário gravando um vídeo de TikTok, às vezes nem prestando atenção no que está sendo discutido, porque ele está em campanha. Ele não precisa esperar os 5 segundos do período eleitoral para fazer a campanha, para falar com o eleitor. Então, isso ajuda nessa comunicação. Eu levantei um número de 2022, foram 10 mil candidatos só para deputado federal no Brasil. Então, nós temos 10 mil candidatos disputando 513 vagas e disputando um espaço no horário eleitoral da televisão que é muito limitado. Mesmo um candidato que já tinha sido testado nas urnas acaba com 5 segundos para falar com o eleitor. Então, a diferença nas campanhas modernas ajudam nessa comunicação. Agora, o eleitor só vai entender a importância, por exemplo, do voto no legislativo quando ele entender a centralidade do legislativo na política nacional. O tempo do parlamento como apenas o aprovador das ideias do executivo parece ter passado. Talvez seja apenas uma onda. Talvez seja uma onda dos últimos 5 anos, que nos próximos 5 anos pode sumir. Mas, no momento, nós temos o parlamento executando uma boa parte do orçamento discricionário do governo federal, por exemplo, e nós não temos uma boa discussão a respeito de quem está sendo eleito para o parlamento. Me parece ser um problema de estrutura política brasileira que nós ainda não endereçamos. Nós temos o presidente da República e seus ministros perdendo poder de uma forma muito rápida. Aconteceu com Bolsonaro, está acontecendo com Lula, e nós temos o fortalecimento do Congresso Nacional. Ainda essa relação não está ajustada e a atenção do eleitor ainda não se ajustou a isso. Então nós temos o eleitor que espera muito dos presidentes e votou no Bolsonaro para fazer A, B e C, votou em Lula para fazer A, B e C, e acho que não entende ainda por que algumas agendas não avançam. Mas a razão é o parlamento, e o eleitor não entende por quê. Não entende mesmo. Não dá ao parlamento a importância que o parlamento tem, né? Agora, então, para uma segunda rodada aqui, e eu vou deixar vocês muito livres aí para o debate, o Paulo mencionou, né, que lá nos anos de 1900, né, que a gente fez ali a retrospectiva, a gente usava muito a campanha de massa, né, falar para o povo em geral. Então, televisão, rádio. E agora, quando a gente entra nos anos 2000, com a internet, você consegue individualizar um pouco mais, falar mais direto ao seu público ou para aquele grupo de pessoas. Né? E aí até tem um problema, isso tem um efeito colateral, né, que eu vou explicar, que também é muito ruim porque você cria bolhas, né? Então você tem ali os grupos de revalidação de opinião, quer dizer, que são aqueles grupos que se formam, às vezes até em torno de um influenciador, né, de uma pessoa muito influente, que vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir, mas que nem sempre aquilo é a realidade ou aquilo precisa, você não tem que ouvir o contraditório, né? Ou seja, você não se abre para a democracia, para o exercício da democracia propriamente dito, né? E a gente vê isso muito acontecendo hoje. Então, hoje, além dessa campanha velada, direta, a gente ainda tem aí influenciadores usando esses grupos de revalidação de opinião, que é o sujeito que vai lá, ele tem uma boa oratória, né, um sujeito que sabe persuadir bem, né, e ele vai criando ali dentro daquilo que você quer ouvir toda uma narrativa para te induzir para determinado grupo político, para determinado político.
né? Então, mas a gente ainda tem também as campanhas de massa. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês nessa mistureba que eu fiz, porque a gente ainda tem o raio do horário político, né, gratuito político, né, aquele horário ali no horário nobre, o horário político. Que não é democrático, né? E ele serve para alguma coisa no frigideiro? Alguém para assistir? Vocês acham acho que para. Que tem que continuar este horário político? Aí fiquem à vontade agora aí para quem quiser falar primeiro. Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco impopular e diferente da maioria da população, porque eu gosto de política, né? Eu não caí nessa profissão do nada, então pra mim o horário eleitoral é mais divertido do que a Copa do Mundo. Verdade. Mas a gente vê cada candidato aí que vira um programa humorístico, assista, né? É verdade. As pessoas não assistem mais. E foi pelo horário eleitoral que muitos desses candidatos ficaram conhecidos, muitas dessas campanhas foram feitas, mas me parece acompanhar um pouco a trajetória descendente do horário eleitoral em termos de atenção, e atenção que se reflete até, a gente não consegue mais. Qual foi o último grande momento do horário eleitoral? Talvez tenha sido o Tiririca no pior que está, não fica, mas né, nós temos hoje, se a gente pensar na campanha de 1989, que a gente estava comentando aqui antes, o Collor foi o vencedor, há pelo menos umas 5 campanhas mais famosas e marcantes no horário eleitoral do que a do Collor. Tem o Lula lá, tem o Enéas, tem o jingle do Brizola, tem o jingle do Ulisses Guimarães do Velhinho, tem o Afife, tem muitas coisas acontecendo. O Afife lembra até hoje das mãozinhas. Exato. Lá, tinha os sinais com as mãozinhas. Tinha, juntos chegaremos lá e tal. Isso se perdeu, porque a nossa atenção agora está em outros meios. Mas também é difícil para a gente imaginar, e para a gente, no sentido de que nós que estamos numa grande cidade trabalhando por aqui, imaginar se é válido ou não para alguém que não está nos grandes centros ainda a divulgação por essas grandes emissoras de TV, por exemplo. Pode ser que para um grupo de eleitores aquilo ainda seja muito valioso, mas esse grupo de eleitores também tem acesso já à internet, né? Então, eu não consigo ver o horário eleitoral continuando nos modelos que nós temos hoje por muito mais tempo, porque esses eleitores são atingidos de uma forma mais direta e mais barata, principalmente, por outros meios. Concordo muito concordo com isso. E depois ainda tem o fenômeno da TV a cabo que esvaziou mais, porque ela não é obrigada a transmitir. Então, aí o sujeito vai lá, aquele que assina um pacote de TV, ou então ele vai lá para a internet assistir o que lhe agrada que lhe mais. Convém, né? Mas tem as pílulas, né? Tem. Que passa, você está lá assistindo um programa de TV, de repente vem, que nem donos de partidos, eles ficam lá 15, 18 segundos nas pílulas, que está passando um programa de televisão, que aquele telespectador está lá atento, e de repente entra lá o dono do partido. Parece que está num Big Brother, com todo o tempo do mundo, né? É isso que eu fico ferrado, né? Então você vai falar que isso é democrático? Não é. Quem manda nos partidos é o dono do partido, e partido por isso tem dono. Eles põem o tempo de segundo que eles querem para os outros, enganam muito dos candidatos, eu falo isso, né, e até sou muito criticado por isso, mas você está no partido político e fala, olha, não seja candidato que você vai ser enganado, você não tem chance nenhuma de ganhar. Com o meu sincericídio eu acabo perdendo alguns amigos, falei isso para uma delegada, não seja candidato. Você tem uma rede social pequena, você ainda não é conhecido, o partido vai te usar e você vai eleger quem está lá na ponta da chapa. Dito e feito, foi o que aconteceu, ela ficou meio cismada comigo, concorreu, teve menos de 5 mil votos. Eu não falo por mal, eu falo porque a gente está lá, a gente vê o que está acontecendo. O dono do partido dá o tempo que ele quer, para quem ele quiser, para os candidatos que ele quiser. A verdade é essa, o partido político tem dono. E aí, Paulo? Você faz uma fala muito interessante, me lembra, por exemplo, na campanha de 2018, o Alckmin tinha mais tempo de TV do que todos os outros candidatos juntos. Ou seja, ele tinha praticamente metade do tempo de TV. E, salvo engano, chegou ali em torno de 5%, 6%. 4,80 e alguma coisa. 4,80 alguma coisa. Não chegou a 5. Não chegou a 5. Que mostra, para mim, de maneira bem significativa, a diminuição da importância que tem tido a TV nesse processo. Por que eu estou comentando isso também? Você falou, por exemplo, da crise que teve lá na campanha do Trump com a Cambridge Analytica. O que foi essa crise para você aí que está em casa? Na verdade, uma disponibilização de uma quantidade
absurda de dados sobre você e sobre seu comportamento estavam disponíveis ali para um candidato, de maneira que as próprias pessoas não tinham consciência, não tinham noção que estavam disponibilizando tantos dados assim. E a campanha do Trump começa a fazer uma coisa que a gente chama no marketing político de segmentação. Então, se você é uma mulher de 20 anos de idade, você vai receber um tipo de mensagem. Se você é imigrante, você vai receber outro tipo de mensagem. Se você é uma pessoa negra de um estado, outro tipo de mensagem. Ou seja, uma mensagem conforme a tua demanda naquele momento. Conforme a tua... e muito baseado, né, já no seu comportamento. Essas mensagens eram testadas, mas hoje mudou bastante. Assim, nas plataformas, para você impulsionar conteúdo político, a gente estava até falando um pouco disso aqui antes de entrar no ar, ela já tem uma série de outros requisitos justamente em função dessa crise. Por quê? Porque se eu consigo entender na minúcia o teu comportamento, o que você gosta, o que você não gosta. Antigamente, o Facebook, né, que é da Meta, ele te dava ali quem era o seu artista favorito, quem era a loja onde majoritariamente teu público comprava. Esses dados já não estão tão disponíveis. Assim. Isso porque aqui no Brasil, na verdade, a gente ainda tem uma certa abertura ainda para essa questão dos dados muito maior do que a própria legislação americana ou a própria legislação europeia, que vem restringindo cada vez mais o uso de dados justamente pelo tamanho do problema que você pode causar no processo democrático, essa quantidade de dado e informação. Mas hoje, por exemplo, ainda tem funções ali dentro de impulsionamento, só para vocês entenderem, por exemplo, eu posso deixar que o algoritmo decida para quem aquela mensagem vai rodar mais. E aí ele me fala, olha, eu falo, bota essa mensagem para rodar, e aí você me diz. E aí ele vai falar, olha, essa mensagem roda melhor com mulheres de 40 a 50 anos, do estado tal, de lugar tal. E isso é uma informação que o algoritmo te dá. Se você tem uma base de dados qualificada, você pode subir essa base de dados, ou seja, vou dar um exemplo aqui do Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma motociata e aí criou-se ali uma história de que aquela motociata seria proibida. Com isso, ele captou mais de 500 mil contatos de pessoas que estavam muito interessadas em defender Bolsonaro. Subindo essa base de contatos para o teu impulsionamento, a ferramenta permite que você impulsione conteúdo para pessoas com um tipo de comportamento similar àquela base de dados que você seguiu. Ou seja, pessoas que têm comportamento similar. Ou seja, se eu tenho uma base de dados qualificada, eu consigo fazer com que aquela mesma mensagem, sei lá, vamos supor que eu tenho uma base de dados muito qualificada de policiais. Eu uso essa base e vou jogar aquela mensagem para São Paulo inteiro, eu vou conversar com pessoas que pensam muito parecido com policiais. Então, isso é uma forma que as ferramentas hoje permitem, isso ainda hoje é permitido, né? E influencia muito diretamente. Obviamente, tem todo um campo, tem toda uma ciência, tem todo um conjunto de profissionais que estudam esse processo hoje. Mas, sem nenhuma dúvida, como eu falei, né, a gente saiu de uma dinâmica de comunicação de massa para uma comunicação muito mais segmentada. A gente vê isso até com fake news acompanhando a eleição. Você vai ter a fake news que pega mais para mulheres, você vai ter a fake news que pega mais para um público neopentecostal, você vai ter a fake news que pega mais para o público que é empresário. Porque as pessoas já têm uma certa tendência a acreditar num determinado conjunto de coisas, e isso faz com que elas sejam mais suscetíveis a esse tipo de informação mentirosa. Então, tudo isso acaba por influenciar o jogo político hoje. E na política, nada disso foi inventado com as plataformas nos últimos 20 anos, né? As plataformas só fizeram com que o número de pessoas que você consegue atingir é muito maior, a segmentação que você pode fazer é muito mais bem feita, e o custo é muito reduzido em comparação com que há 20 anos, antes das redes sociais virarem o que são hoje, os brasileiros tentavam entender como os americanos faziam política segmentada. E a política segmentada dos americanos custava muito dinheiro, porque eles tinham um estudo de mercado mais profundo que permitia essa segmentação mais bem feita, faziam por meio de cartas. Então essa região era uma questão que dava para segmentar, mas era ainda muito rudimentar. Se você pensar,
ao invés de eu saber exatamente você, mulher de uma determinada renda, de uma determinada faixa etária, eu tinha essa região tende a votar assim, então você atinge essa região por carta. O que a gente tem ou alguém batendo na sua porta, o que a gente tem dessa vez é a possibilidade de você ir no mínimo detalhe, o tema que você é exatamente sensível, você, aquela outra pessoa ali. Então, o impacto disso é muito grande. E eu acho que no Brasil a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, porque a gente entrou um pouco depois, né? Nos Estados Unidos, talvez o marco do impacto das redes sociais, da mobilização pela internet, seja Obama em 2008, e o Brasil, nas eleições seguintes, fica esperando a chegada das redes sociais da internet. A campanha da Dilma em 2010 tenta dar um destaque, achando que vai ser nesse momento, em 2014 também, mas, de fato, a virada, na minha visão, acontece só em 2018 com o Bolsonaro. Mas a gente ainda, até na legislação, você vê que a gente ainda está tateando, a gente ainda está tentando entender como lidar com essa nova realidade. A gente tem uma regulamentação eleitoral que ainda foi desenhada, boa parte dela, nos tempos da campanha eleitoral pela TV, e hoje ainda está no momento de aprender o que acontece neste novo modelo e tentar fazer uma sintonia fina para ter uma forma dos políticos poderem fazer suas campanhas, mas também que alguns princípios sejam respeitados. É uma responsabilidade e liberdade que a gente ainda está tentando entender. Tem uma outra coisa. Lá nos Estados Unidos é muito mais difícil, de fato, para eles fazerem uma campanha presidencial, por exemplo, porque uma campanha para presidente, na verdade, obriga o candidato a disputar 50 eleições. São 50 campanhas. São 50 campanhas, porque você não vai falar para o eleitor de Nova York aquilo que você vai falar para o cara de Montana. É um mundo totalmente diverso. Então, automaticamente obriga o candidato a ter mensagens muito mais segmentadas. Um pouco da customização do voto, né? Eu vou falar para você aquilo que você vai defender, aquilo que a tua região discute, debate, e vou falar para você uma outra mensagem totalmente diferente. E é por isso que eu acho que o Brasil não só deveria olhar com mais atenção para isso, e aí, falando dos formuladores de campanha, como o próprio jornalismo. Porque o jornalismo, inclusive, peca, porque desde que eu me conheço por gente, quando tem uma campanha eleitoral lá, a preocupação do jornalismo, depois faz até uns gráficos lá com, enfim, uns cavalinhos e tal, fala, puxa, o cara tem não sei quantos delegados, outro tem... Essa é a cobertura que se faz aqui desde sempre. E isso está errado. Tanto para o jornalismo como para quem trabalha com marketing político. Porque o jornalismo ele tem que observar hoje, também no mundo de economia muito mais interligada, complexa e tal, o que esses caras estão dizendo e onde eles estão dizendo o que de fato interessa ao Brasil e à economia brasileira. Por exemplo, o cara vai para Iowa, toda a eleição lá, todos os cálculos lá que eles fazem, eles têm um discurso protecionista para conquistar o eleitor conservador e tal, mas de um estado que vive do agronegócio. E o agronegócio lá, ele tem o maior medo do mundo do que está acontecendo aqui, porque o Mato Grosso rouba o mercado dele. Aí o candidato vai lá e promete um monte de medidas protecionistas. O jornalismo não observa isso em hipótese alguma. Agora, essa mensagem para aquele cara, tanto de democratas quanto de republicanos, é frontalmente diferente daquela que ele vai tentar convencer o eleitor de Massachusetts. Tem nada a ver. Entendi. Mas quando a gente fala de internet, aí a gente vai até concluir esse bloco daqui a pouco e a gente vai continuar no próximo. Tem essa questão de que você traz aí uma forma de expor o candidato por mais tempo, porque o tempo da internet é outro do que o da televisão, mas também tem essa questão ainda das bolhas, né? Não vou, geralmente quem é de um grupo, né, ou tendencioso a uma ideologia, não fica seguindo ou vai ouvir o outro grupo, não abre nem os olhos para tentar entender. Quer nem dialogar. Exatamente, o que são os pontos positivos ou negativos. A gente tem as bolhas, né? Essas bolhas,
E aí a gente tem aí um eleitor chegando, né, esse eleitor novo, né, de 18 anos, de 20 anos, é uma geração que nasceu já conectada, diferente da minha, do Dr. Palumbo, de todos nós aqui. Todos né? Então, essa geração não tende a não ter uma plena capacidade do exercício da democracia em razão dessas bolhas. Eu queria ouvir vocês assim rapidamente, mais ou menos 1 minuto para cada um, para a gente encerrar esse primeiro bloco. Acho que essa é uma afirmação que merece um nível de aprofundamento maior. Sem nenhuma dúvida, quem nasce ali já inserido, no que a gente chama de nativo digital, que é aquela pessoa que já nasceu inserida no digital, nem que começou a usar cedo, mas que o bebê que já estava ali quase com o celular na mão. Isso, obviamente, interfere na maneira de se conectar. O que a gente tem, por exemplo, de hoje, pesquisa e levantamento sobre essa geração, que a gente chama dessa geração de nativos digitais, essa geração Z e tudo mais, que é um pessoal que está aí nos seus 20 e pouquinho, entre um pouco mais de 18, estão ali, primeiro voto e tudo mais, são pessoas que estão hoje muito conectadas de fato. Então o que isso acaba acontecendo? Que elas se envolvam mais, tem uma tendência maior de envolvimento dentro de pautas políticas, de se posicionar mais, de serem mais ideológicos. Então você vai ter uma tendência nesse sentido. Agora, a questão da bolha, é importante dizer que, de uma certa forma, todos nós vivemos num determinado tipo de bolha. Então, obviamente, quem está ali numa dinâmica mais que é empresário, vai viver numa dinâmica de conviver com pessoas que têm valores similares, faixas de renda similares, que estão dentro de um mesmo território. Ou seja, e essas características em comum, socioeconômicas, territoriais, geográficas, vai fazer com que também essas pessoas desenvolvam posicionamentos em comum. E é boa parte disso que desenvolve também a própria ciência, essa própria tendência de segmentação. Então, o que dá para dizer sobre essa geração é que, de fato, por estarem muito mais conectados, isso também dá um certo nível de ansiedade, vai trazer um conjunto de comportamentos. Tem muita pesquisa boa especificamente sobre essa geração, tanto sobre o consumo quanto em relação ao voto, mas é uma geração que está ali muito posicionada ideologicamente, por exemplo. Agora, óbvio, absolutamente também impactadas pelo meio social no qual elas vivem. Não é a mesma coisa um jovem de 20 anos de idade que mora no Pacaembu e outro jovem de 20 anos de idade que mora no Capão. Eles vão ter comportamentos distintos por questões socioeconômicas distintas também. Então a gente também precisa ter um pouco desse tipo de cuidado aí. A gente está vivendo a hipersegmentação em todos os campos, né? Não é só a política que sofre com isso. O jornalismo esportivo hoje convive com pessoas que fazem a cobertura particular de um único clube. Então, o consumidor pode simplesmente ligar numa mesa redonda que fala de todos os clubes ou tem a opção só de ver o cara que só fala dele. Então, coloca ali um desafio novo. A política, claro, tem outros desdobramentos, mas sofre com esse mesmo fenômeno. A possibilidade de nós consumirmos apenas o que nós gostamos, o que nós já gostamos, tem uma face limitadora. Você só ouvir as músicas que você já gosta, ao invés de você ouvir o rádio e músicas novas poderem aparecer. É claro que tem uma fase limitadora, mas também tem uma face da satisfação. Você tem ali, você sabe onde buscar aquela satisfação. E na política tem uma questão da confirmação das nossas crenças que dá ao eleitor consumidor uma droga muito difícil de resistir, que é a droga do você está certo. Acho que coloca um peso sobre a sociedade em geral de fornecer espaços onde haja a possibilidade de interação entre visões diferentes. Por exemplo, o parlamento. A gente, até a cobertura do parlamento, um lugar, por definição, onde visões se encontram, acaba sendo um pouco segmentada. A gente pega um cara que está muito nessa ponta e um cara que está muito nessa ponta como exemplos dessas visões. E quem fica ali tentando fazer uma ponte acaba sendo esquecido. Acho que é uma parte
do espírito do nosso tempo. Talvez seja uma moda que vai passar. Talvez hoje, 2023, 2024, ser super engajado politicamente é uma baita afirmação de identidade. Talvez em 2034 não seja. O que há hoje, de fato, é um desafio para que lugares ecumênicos possam existir, espaços ecumênicos possam existir, espaço onde as pessoas abram um pouco de mão de se sentir bem daquela recompensa, da confirmação das suas próprias crenças, em favor de ter contato com ideias diferentes que podem trazer visões que enriquecem a sua própria visão. Então, para vocês dois, o fato dessa nova geração se apoiar muito mais na internet para definir o seu voto não impacta no exercício da democracia. Isso não vai torná-las assim mais fechadas em grupos de revalidação da sua opinião, em bolhas. Isso já acontece naturalmente. A gente já vem em bolhas por conta da nossa questão social, do ambiente onde a gente mora, trabalha, a família que a gente vem. É isso. Elaine, eu sou otimista. Eu acho que esse interesse renovado dos brasileiros na política, por mais que hoje aconteça de forma um pouco atabalhoada, pouco informada, porque é novo, eu acho que é melhor do que o desinteresse que a gente tinha anteriormente, por mais que isso se expresse às vezes de forma violenta, enfim. Agora, não dá para resistir ao que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é um momento de super segmentação. A gente só escuta as músicas que a gente gosta. A gente tem a capacidade de fazer o nosso dia parecer muito com as nossas preferências. E é o que é na política. A política anterior também gerava muita dificuldade. Como que a gente fala de 1.500 candidaturas a deputado federal no estado de São Paulo? Esse eleitor também não era muito bem informado pelo horário político, que tinha 5 segundos do candidato. Então, a gente também não pode cair na armadilha de pensar que no passado era muito diferente. No passado era difícil de uma outra forma. E hoje ainda é difícil, mas as dificuldades sempre estarão por aí, não tem jeito. E aí eu queria agora, então, falar de outra coisa um pouco mais polêmica e que eu queria ouvi-los a respeito. O grande movimento da campanha do Bolsonaro, ela foi um divisor de águas. O Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, soube usar muito bem o instrumento da internet para fazer campanha política, sem sombra de dúvida. Inclusive mencionando ali um custo muito pequeno em relação às campanhas políticas tradicionais. E essa forma como eles conseguiram utilizar como ferramenta a internet, a gente pode dizer que nenhum outro partido ou político no Brasil ainda conseguiu alcançar essa inteligência que eles tiveram de ter esse diálogo direto com o internauta, de saber falar para grupos segmentados, como nós vínhamos dizendo aqui no primeiro bloco, que é importante segmentar os grupos de eleitores. O que vocês acreditam esse sucesso, vou chamar de bolsonarismo aqui, mas sem ser pejorativo, tá? Aqui no sentido desse movimento mesmo do uso da internet para o marketing político. O que vocês acreditam que esteja aí por trás desse sucesso e por que é que outros candidatos e outros partidos ainda não conseguiram essa fórmula, né? A gente tem partidos aí com muito recurso para a campanha, mas que não conseguiu ainda levar essa mensagem de forma tão eloquente, tão poderosa como os Bolsonaros. Quer começar? Eu acho que um produto de sucesso é difícil de ser feito, né? É difícil. Há muitos fatores. Dinheiro não é tudo numa eleição, um candidato bonito não é tudo numa eleição, um candidato bem preparado não é tudo numa eleição, a sua aliança política não é tudo numa eleição. São muitos fatores e é difícil que tudo isso encaixe. Até 2018, entre 1989 e 2018, nós tínhamos alguns fatores que costumavam fazer uma campanha presidencial viável no Brasil. Tempo de TV, como a gente já falou, apoios de governadores e prefeitos, apoios de partidos, quanto dinheiro você tem.
tinha uma série de premissas que as pessoas observavam para julgar se uma campanha presidencial era viável ou não. Então, naquele momento, em 2018, muitos achavam que a campanha mais provável para fazer frente à campanha de Haddad do PT era de Geraldo Alckmin, que reunia todos esses fatores. Bolsonaro aparece por fora com outro perfil de campanha, que era uma campanha que conseguia chegar no eleitor diretamente, independentemente dos caciques dos partidos, que custava muito pouco em termos de recursos financeiros e que conseguiu, e talvez de uma forma diferente do que vinha acontecendo, aproveitar muito bem o período pré-eleitoral. O Bolsonaro estava em campanha presidencial desde 2015. Na rua, fazendo viagens pelo país. Parece muito, talvez até antes, né? Em 2013, Bolsonaro tenha sido talvez um dos poucos políticos que tenha conseguido fazer parte daqueles movimentos e parecer ali. O PSDB, por exemplo, teve muita dificuldade, mesmo depois que Dilma começa a perder popularidade, o PSDB, que tinha competido com Dilma, então, em 2014, na eleição presidencial mais próxima de todos os tempos, não conseguiu assumir a liderança da oposição naquele momento. Bolsonaro faz uma campanha que me lembra um pouco a campanha de Collor em 89, que foi uma campanha longa. O governador de Alagoas aparecia em muitos programas, aparecia em capa de revista, então foi uma campanha de mais longo prazo e aí sim você consegue atingir eleitores de formas diferentes. O que a gente não pode perder de vista, e aí, independentemente de qual é a visão de que cada um tenha do Bolsonaro e do bolsonarismo, é que realmente há uma coisa nova ali. Alguma coisa nova aparece nesse momento, que é uma possibilidade de fazer campanhas relativamente muito baratas. Bolsonaro, até a sua campanha de reeleição, é mais barata do que a campanha de Lula, que é diferente do que acontecia antes. Então, é um fenômeno que apareceu ali e que, nesse momento, a gente ainda não consegue ver reproduzido em muitos outros lugares. Exato. Há exemplos aqui e ali, mas não muitos lugares. Mas que é um fenômeno, né, Piperno? Claro que sim. Não fique à vontade aí para... Não, ele, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno. Aquela campanha de 2018, eu acho que, de certa forma, o uso de rede social revolucionou. Isso foi um tsunami. A gente não pode perder isso de vista. Foi algo tão impactante que nem ele mesmo conseguiu reeditar isso em 2022. Até porque os outros também assimilaram algumas lições. Eu acho que é muito pertinente, sim, a comparação com o Collor, porque o Collor não nasce na campanha. Naquele tempo, inclusive, quando a televisão tinha um outro impacto, havia, inclusive, a questão não só do horário eleitoral durante a campanha, mas os partidos tinham aqueles programas partidários de 1 hora. E o Collor foi apoiado por 3. Então ele apareceu 1 hora fazendo no horário do PRN, mais 1 hora no horário do PS, não sei o que e tal. Então, com isso aí, o Collor foi aparecendo nacionalmente, amparado por capas como essa que a gente viu aí, o Caçador de Marajás e tal, e foi, na minha visão, o primeiro candidato. Veja, ele é o filho, neto de políticos, o avô dele foi ministro do Getúlio Vargas, não, enfim, o presidente lá atrás e tal, mas o fato é que o Collor conseguiu vender uma mensagem do candidato antissistema. Eu sou contra tudo isso, porque eu sou o Caçador de Marajás, eu sou de um estado pequenininho, eu sou de um partido que ninguém conhece, mas eu estou aqui para ser a voz de vocês contra a politicada tradicional aí e tal, não sei o quê. Bom, aí deu no que deu. Hoje, eu acho que tem um outro desafio que nessa última eleição fica muito evidente, que é principalmente pro lado da esquerda resolver. A esquerda se comunica mal em rede social, sim, mas tem uma outra coisa que é pior, que assim, ela não consegue nem captar os votos que o Lula tem. O Lula no primeiro turno teve 48,4%, quase fechou. O PT fez 13,5% da Câmara dos Deputados. Ou seja, o Lula, ele tem 3 vezes mais, e folga, 3 vezes e meia a mais do que o número de deputados que o PT elegeu. E o PT não consegue resolver esse dilema. E não estou vendo nenhuma pista de que vai conseguir melhorar em relação a isso. Paulo, conta pra gente.
Acho que tem muitos elementos ali. O caso do Bolsonaro, obviamente, já foi muito estudado, né? Nacional e internacionalmente. Agora, a gente precisa entender que esse método, ele não nasce com o Bolsonaro. Então, por exemplo, a gente tem a campanha do Trump, 2 anos antes, né? Isso. Que utiliza-se de métodos muito similares. Só que isso são os casos famosos. Tem um livro que eu acho particularmente maravilhoso, chamado Os Engenheiros do Caos. Sim, já li. Exatamente, de um sociólogo italiano chamado Giuliano da Empoli. E ele faz um resgate dos anos 2000, do início do movimento 5 Estrelas na Itália, que nasce ali com os blogs. E que começa a conseguir fazer alguns movimentos de ocupação de praça, de protestos, que até então, que passam completamente batidos ali do processo da imprensa, do poder político. As pessoas não entendem quando de um dia para o outro surge centenas de milhares de pessoas numa praça protestando sobre um determinado momento. Por quê? Porque essas pessoas se comunicavam por fórum, essas pessoas se comunicavam por blog, essas pessoas tinham grupos de e-mail, que elas... Isso eu estou falando dos anos 2000. Né? E aí tem algumas características muito interessantes. Assim. Nesse processo, a candidatura, ela não era do candidato. Assim, as redes não eram do candidato. O candidato, para ser candidato pelo partido lá, do 5 Estrelas, ele tinha que ceder acesso às mídias para o gestor do partido. Ou seja, tinha um controle de cima para baixo do processo digital, que eu acho que Trump replica, Bolsonaro replica, Erdogan replica, e algumas candidaturas ao longo do mundo replicam de maneira... E não só essas, tá? Tem outros exemplos que ele dá. Agora, Bolsonaro me parece ter sido, para além disso, né, eu acho que tem um entendimento do digital. Né? A gente estava falando da dificuldade que a esquerda tem hoje, com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Agora, vamos lembrar a campanha, a gente estava falando muito da campanha do Trump, mas vamos lembrar da campanha do Obama. A campanha do Obama foi uma campanha, né, à esquerda para o cenário americano, que trouxe elementos emocionais de esperança, de posicionamento político e de uso de mídia social muito à frente do tempo. Inclusive. Muito à frente, sim, para captação de recurso. Mas não só isso, assim, todos os elementos ali que a campanha do Obama usa estavam à frente do tempo, do momento político ali. Tanto que é isso. Tem marqueteiro que vive até hoje desse processo de trabalhar, tem uns 3 mil marqueteiros que trabalham na campanha do Obama e vivem disso até hoje. Agora, Bolsonaro entende essa dinâmica de maneira muito eficaz. Você tem muitos anos antes da eleição de 2018, por exemplo, a primeira vez que o Bolsonaro se candidatou à presidência da Câmara, e ele ficou em último lugar em todas as vezes, foi em 2005, onde ele já estava como 3º mandato. Ou seja, em 2005 estava como 3º mandato e ele consegue vir. Em 2018, 13 anos depois, 4 disputas de presidente da Câmara depois, como um cara que era fora do sistema. Porque de fato é isso, as pessoas não entendem essa dinâmica. Ele consegue se vender como um candidato antissistema. Agora, se você entrasse em qualquer grupo de Facebook, de bairro mesmo, ia ter mensagem do Bolsonaro lá. Um dia era o Bolsonaro dizendo que bandido bom era bandido morto, outro dia era ele com uma senhorinha. Então eles ficavam também equilibrando esse lugar. A imagem dele. Grupos de WhatsApp, você tinha muita informação do Bolsonaro sendo distribuída. E o que acontece com essas coisas, né? Se a gente for olhar as redes, o que a gente vê ali rolando é o topo do iceberg, né? Você tem muita comunidade fechada. E eles ocuparam muito bem essas comunidades fechadas, né? Para além de qualquer coisa, isso teve um grande mérito. Sem contar que, assim, o Magno estava aqui lembrando, o Bolsonaro, muito antes até, de 2015, de 2014, já estava ali bombando em programas como o CQC, como o programa da Luciana Gimenez, que já estavam destacando ele. Naquela velha história do falem mal, mas falem de mim, sim, ele estava num nível de destaque no cenário nacional que possivelmente nenhum outro político tinha. Então ele conseguiu criar uma base de defensores e de dados e de relacionamento com públicos específicos, como empresários, como os próprios policiais, que tem uma base bolsonarista muito forte, né? Então, conseguiu segmentar muito bem, conseguiu ter uma leitura do sentimento muito eficaz e conseguiu se aproveitar também muito daquele movimento pós junho de 2013, que, para mim,
está muito ligado a essa revolução que as mídias sociais sofreram. Mas é isso. Independente da revolução, é o que eu estou falando. Já tinha gente usando base digital para a eleição desde os anos 2000. Né? Então, eu acho que esse conjunto de elementos justificam muito aí a eleição que, para quem já vinha acompanhando esse movimento mais digital, não foi tanta surpresa assim, não. E nem quem vinha acompanhando a carreira do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma vantagem que ele é uma surpresa para a elite intelectual brasileira, mas o Bolsonaro já era um dos deputados mais votados do Rio de Janeiro. Já era deputado há muitos mandatos. Já tinha um filho na Assembleia Legislativa, um filho como vereador, elegeu um filho em outro estado, aqui o Eduardo Bolsonaro em São Paulo, e ainda assim havia uma certa diminuição desse potencial político. Porque, na minha visão, não apenas porque o Bolsonaro tinha um discurso que não soava bem para os ouvidos de quem faz as notícias, mas também porque a história brasileira, desde a redemocratização, não contemplava um cara com sucesso nacional partindo de uma base tão dispersa assim, né? Ele não comandava um partido. O Bolsonaro não era dono de partido nenhum, não era dono de fundo eleitoral nenhum, não aparecia com destaque em horário eleitoral nenhum. O Bolsonaro tinha grandes votações no Rio de Janeiro aparecendo no horário eleitoral 5 segundos. E ainda assim... Mas ele aprendeu a usar a rede social como poucos aprenderam, né? Eu estava falando aqui, eu sou leigo, mas eu tento captar conhecimento e tentar me aperfeiçoar. É difícil você lidar com rede social para fazer um patrocínio, para fazer uma divulgação de uma publicação. Eu recebia na minha internet, no meu Facebook, olha, teu amigo lá é candidato a deputado estadual, mas aqui no Amazonas eu não posso votar nele. Quer dizer, alguém estava patrocinando e gastando dinheiro desse candidato de maneira errada. E isso acontece com muita frequência. Então, eu passo, Elaine, eu vejo nas minhas redes sociais, no mínimo, umas 50 vezes por dia, olhando números, olhando como que está feito. E hoje, no programa aqui, eu acabei descobrindo uma coisa que não me deixou nada feliz a respeito de quem está aí tomando conta das minhas redes sociais. Quer dizer, cada dia é um aprendizado novo. Sim. E se você não tiver humildade para aprender, o Bolsonaro e toda a sua família, eles aprenderam. Tanto é que ninguém pode negar, eles são fenômenos. Eles sabem mexer com rede social como ninguém. Exato. E aí eu quero até emendar nisso, vamos falar um pouco dos memes. A gente falou dos jingles, vamos falar dos memes. E aí eu vou emendar com a história do Bolsonaro, porque também eu tenho uma leitura particular sobre o uso da internet pela família Bolsonaro, que vocês não mencionaram aqui, mas que vocês talvez concordem comigo, que eu acho muito interessante, que eu fui avaliando o trabalho deles ao longo desse tempo. Enquanto outros candidatos, e a gente tende a fazer isso, se alguém fala mal da gente, se alguém critica a gente quer esconder aquilo, a gente quer negar. Eles fazem justamente o contrário, eles usam esse antagonismo a favor deles. Eles pegam a pessoa que está criticando eles dão visibilidade e explicam em cima daquilo dali. Quer dizer, eles usam a favor deles até a crítica que é feita a eles. Né? E isso é uma fórmula que eu percebi que eles usam muito bem e que até então eu não tinha visto isso tão característico por outros políticos. E aí, por que eu vou entrar no gancho do meme? Porque o meme, diferente do jingle, o meme trabalha esse antagonismo. Né? A ferramenta do meme, ele é o antagonismo, é o quê? O realidade, expectativa realidade, né? Trabalha com essa coisa do fracasso, ou do ponto fraco do seu oponente, né? E faz um meme em cima daquilo. O quanto o meme é poderoso, e aí quem quiser falar sobre essa questão que eu falei da família Bolsonaro, se quiser discordar do que eu pontuei aqui, fica à vontade, Piperno. Você sabe que tem um personagem, assim, praticamente, ele é um político veteraníssimo, mas ele é um personagem praticamente novo na internet, apelando muito para isso agora. Ele descobriu os memes, Geraldo Alckmin, todo dia. E a revista Piauí, inclusive, agora tem uma coluna, né, sobre enfim, fictícia, obviamente, tal, mas brincando com situações do Alckmin lá no dia a dia. Então, e o Alckmin, sabe, é a mesma coisa que colocar, por exemplo, imagina, por exemplo, o Alckmin numa escola de samba como passista. Você não vai conseguir enxergar isso. Mas se precisar agora, ele faz um meme sobre isso. Então,
eu acho que essa é uma sacada que te leva, sem dúvida nenhuma, a mostrar para esse público, para um outro público, falar, puxa vida, ó, eu também posso ser igual a você. Eu estou explorando aquilo que seria a minha fraqueza, a minha, enfim, limitação, para me comunicar com você. Eu posso ser como você. Porque quando a gente falava da segmentação de campanhas lá nos Estados Unidos, que são 50 eleições e tal, qualquer candidato hoje, ele tem que entender que a gente vive, por exemplo, em São Paulo, mas o Brasil, do Rio de Janeiro até Campinas é uma coisa, de Campinas para lá é outra, enfim, no Centro-Oeste, no Nordeste é outra. Então, também por isso acho o meme uma ferramenta espetacular, porque um dia ele pode fazer um meme dele lá com, enfim, num trator lá conversando com o cara do agro. No outro, ele pode estar lá surfando com o cara da praia. E o cara que brinca com ele é capaz disso. Ele não se importa mais com esse tipo de limite. Uhum. E é óbvio que eu acho que isso, sobretudo, humaniza e suaviza a imagem de qualquer político. Uhum. Você quer falar sobre isso, Paulo? Eu amo. Esse é um assunto que eu de fato gosto muito. Inclusive, eu tenho algumas páginas de meme. Eu todo dia publico meme. Quem entrar no meu perfil vai ver por lá. E é muito interessante a gente entender o porquê meme, né? O meme, na verdade, essa ideia, o conceito vem lá da década de 70, tem um autor que escreve um livro chamado O Gênio Egoísta. Então ele pega algumas coisas da biologia justamente para entender o que é repetido, como é que você se opõe a algo, como é que o conteúdo se adapta. Então ele fala que, na verdade, os memes, eles são o folclore moderno. Então, como é que uma informação ela vai passando de pessoa para pessoa, como é que ela se replica, e aí, óbvio, que você vai ter algumas características que são o humor, a leveza, você usa múltiplos formatos, né? Você vai ter ali uma imagem com um quadrinho, não é aquela legenda dura, né? Por exemplo, o Piperno estava falando do Alckmin. O governo foi acusado de usar o BNDES e que isso ia aumentar ali os gastos do governo. E ele, com uma imagem muito simples, imagina se ele falasse, não, porque a LDO já está prevista, o gasto. Não, ele fala assim, olha, não muda. Desculpe. E aí, ele de uma maneira extremamente simples, usando do humor, usando de elementos que a mimética, né? Aliás, a mimética que vem do grego, assim, essa ideia aquilo que é imitado. Por quê? Porque aquilo ali é muito compartilhável, é muito simples, é muito fácil. A informação que se propaga, né? E por isso essa ideia de gênio egoísta, a informação que se propaga é essa informação que ela é simples, que ela já está no imaginário coletivo, que ela já tem outros elementos ali inseridos. E aí o meme tem uma força muito grande, por quê? Porque é uma forma também de você se posicionar politicamente, de você falar da sua opinião, compartilhando uma unidade de conhecimento que é muito simples, né? E assim, meme não é só o vídeo engraçado ou o card engraçado. Meme, na verdade, pode ser uma estrofe de música, pode ser um meme. Então, na verdade, é a unidade de comunicação que tem elementos nela tão fortes que levam ela a ser replicada. E é por isso que os memes são tão fortes e por isso que eles vão tanto para frente, que na verdade é um campo de estudo que vai olhar para aquilo que é replicável, que é imitável, que vai para frente, como era antigamente o folclore, que você contava uma história que ia de geração em geração. Agora essas coisas ficam num imaginário coletivo e fazem parte até do próprio comportamento de um grupo. Então você vai ter meme, por exemplo, que vai rodar muito bem para um grupo e vai ter meme que não vai rodar tão bem para um outro grupo. Porque alguns grupos vão receber melhor alguns elementos visuais ou não, textuais ou de vídeo, ou audiovisuais, e outros grupos que não têm aquela referência. Então quando você já tem a referência, você junta isso com o humor, e você tem uma certa intertextualidade ali, que você tem a imagem junto com a piada, junto com uma referência cultural, junto com humor, junto com uma certa leveza, isso se replica muito fácil. Então é por isso que eles funcionam muito bem. E no caso do Alckmin, eu acho que tem dois pontos fundamentais aí. Uma que é a própria imagem dele, de um cara meio quadradão, sem traquejo, né? Que não teria... Mas era isso que eu estava falando. O meme vai muito nessa fórmula que eu falei, que é você pegar algo
que é uma crítica ou um ponto fraco de você, e você, em vez de ficar justificando, como a história do Ben 10 que você mencionou, você vai lá e faz um meme, você faz uma brincadeira com aquilo e encerra o assunto. Ao mesmo tempo, Alckmin é um político em busca de uma plataforma, né? Ele não sabe exatamente quem é o eleitor do Alckmin hoje. Sim. Não é o eleitor do Lula. Também não era o eleitor do Alckmin de 2018. Então ele está atrás de alguma coisa aí também. Pessoal, a pauta está maravilhosa. Eu passaria a tarde inteira, o dia inteiro, a noite inteira falando sobre isso, mas eu tenho que ir para o Linha de Fato, né, que é o nosso quadro final aqui do programa. E a gente está perto do Volta às Aulas e nós fizemos uma pergunta ao Dr. Lucilo, né, que é muito simples. Toda instituição educacional privada cobra a mensalidade, ali, as 12 mensalidades que são pagas ao longo do ano. Porém, a gente tem reclamação de algumas instituições que, além disso, cobram uma taxa de matrícula. E eu perguntei para o Dr. Lucilo, que prontamente nos atendeu, se isso é legítimo, ou seja, se as instituições privadas podem cobrar uma taxa adicional ou chamado 13º na mensalidade. Vamos rodar? Podem estabelecimentos de ensino, como colégios, universidades, escolas, cobrarem a taxa de rematrícula ou a chamada 13ª mensalidade? Para entendermos melhor esse caso, primeiro precisamos saber que existe uma lei que regulamenta a cobrança das mensalidades, a Lei 9870 de 99. E analisando esta lei, temos que o artigo 1º, parágrafo 5º, veda esse tipo de cobrança. Ainda temos também o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o CDC prevê em seu artigo 39 que esse tipo de cobrança extra, ela pode ser caracterizada como uma cobrança abusiva ou ilegal. Bom, queria agradecer muito ao Dr. Lucilo. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. O papo foi muito gostoso, a gente não viu a hora passar, mas infelizmente chegamos ao fim. E eu vou desejar a todos que estão nos assistindo uma excelente semana, uma semana muito abençoada, e a gente se encontra no final de semana que vem. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.